Olá, alunos e alunas. Esta é a nossa aula de pecuária, entradas e bandeiras, além de tratados de limite. Então, tudo isso junto. É uma das aulas que ficou faltando para que nós pudéssemos fechar o nosso conteúdo do terceiro trimestre. E agora ela está disponível. Espero que vocês assistam, porque é um conteúdo importante para quem está se preparando, como vocês, para os concursos militares, como as PSECs, por exemplo. Então, vamos lá. Gado é mercado interno. Então, quando começa a colonização do Brasil e se funda a primeira vila, São Vicente, em São Paulo, em 1534, é trazido para o Brasil tanto a cana-de-açúcar, que é do interesse da metrópole, é voltada para o mercado externo, quanto o gado, que vai trazer alimento, leite, vai fornecer couro para que você faça uma série de coisas, além de tração, tanto para o transporte quanto para os engenhos. Voltado para o mercado interno, então é para os interesses dos colonos, não dar lucro à metrópole. A função de toda a colônia é dar lucro à metrópole. Por conta disso, já durante a União Ibérica, vai ser proibido que se crie gado, a gente está pensando principalmente no Nordeste, no litoral. Então, a criação de gado vai ter que ser deslocada 10 léguas para o interior. Isso equivale mais ou menos 66 quilômetros. É bastante coisa. Mas o que vai acontecer? Graças ao gado, a linha de Tordesilhas ela começa a ser, como dizia um antigo professor meu, envergada, né? Ela era reta, pelo menos na teoria ela era, né? Que é uma linha teórica, e aí ela vai sendo envergada porque o gado vai indo para o interior. O outro fator que ajuda a empurrar o Tratado de Tordesilhas, até que ele desaparece, são as bandeiras. Tá? Mas, no caso do gado, ele vai servir para integrar o território. Então, há a ocupação do Nordeste, do interior do Nordeste. Então, entre 1594 e 1640, o número de currais de gado, fazendas, né, que são voltadas para isso, eram 6 marias, né, mas que tinham uma função específica nesse caso, que era a criação de gado. Elas vão pular de 47 para 2.000, ou mais de 2.000 currais de gado, fazendas de gado nesse interior. Tá? É uma prática econômica que não demanda grandes investimentos. Os engenhos demandavam muito mais investimento. Os donos dessas fazendas de gado normalmente eram também senhores de engenho, mas eles moravam no litoral, cuidavam dos negócios no litoral, e as fazendas do interior eram tocadas por funcionários de confiança. Então, dentro, né, da atividade, né, da pecuária, você vai ter a presença da mão de obra livre, além do escravizado africano e do indígena, porque não pense que conforme você vai entrando para o interior, você não vai também apresando indígenas e escravizando indígenas. Aliás, vários bandeirantes paulistas acabam participando do desbravamento do interior e acabam indo parar na zona do gado. Piauí, por exemplo, é uma região que vai ser desbravada primeiramente, ou, né, de uma forma mais intensa, pelos bandeirantes paulistas. Né? E a gente já fala de bandeiras daqui a pouco. Tá? No início do século XVIII, a gente tem um incremento ainda maior, né, da criação de gado, porque há a demanda da área da mineração. Eles precisam tanto de gado para alimentação quanto para o transporte. Então, no início do século XVIII, a gente já tem no Nordeste aproximadamente mais de 1.300.000 cabeças de gado. E eu não estou falando ainda da pecuária no Sul, porque também teremos a pecuária no Sul. Na verdade, a pecuária ela vai se prestar a integrar Nordeste, área da mineração, e o Sul e a área da mineração. Tá? Aqui vocês têm um mapa, e quando vocês pegarem os slides, vocês vão poder ver o mapa sem problema nenhum. Aqui vocês têm um mapa, né, mostrando aí as bandeiras, as principais rotas de bandeira de caça ao índio, de mineração, o sertanismo de contrato. Quando vocês pegarem, né, os slides, vocês podem visualizar melhor. Tá? E ali a linha de Tordesilhas já empurrada mais para o interior, tá? Que o Tratado de Tordesilhas é aquela linha que ela está num lugar, daqui a pouco ela está se movendo cada vez mais para o oeste. Mas muito bem.
qual era a região, né, que mais de onde mais vão sair as bandeiras? É São Paulo de Piratininga. Por que São Paulo? Porque é uma região, né, que vai estar à margem dos interesses de Portugal. Então, os investimentos de Portugal no açúcar são principalmente no Nordeste, então o açúcar de São Paulo não interessa tanto a Portugal, logo os paulistas acabam tendo que buscar outras atividades ou fazer o contrabando deste açúcar na região do Rio da Prata. Tá? Eles não tinham recursos abundantes para trazer a mão de obra negra escravizada, então nós vamos ter a persistência em São Paulo do uso da mão de obra indígena. A gente já falou da questão dos portugueses, dos holandeses, perdão, e a coroa queria que se encontrasse ouro e prata. Se encontrou ouro em São Paulo, mas era muito pouco, isso já no século XVII. Então, a gente acaba, né, eles acabam tendo que ir procurar cada vez mais para o interior, em regiões que ainda não tinham sido mapeadas. E há também, né, a contratação desses bandeirantes. Alguns bandeirantes eram extremamente experientes, né, no ataque a aldeamentos indígenas, no ataque às missões, principalmente dos jesuítas, porque é algo importante dizer o seguinte: o indígena que estava nos aldeamentos jesuítas, nas missões, ele tinha sido ensinado a trabalhar à moda dos brancos. Veja, os índios trabalhavam, mas segundo a sua própria cultura, não segundo a forma como os europeus trabalhavam. Quando o indígena ele era aldeado nas missões, sejam dos jesuítas ou de outras ordens, mas pelos jesuítas, eles recebiam, né, eles eram enquadrados em uma disciplina de trabalho que era europeia. Então, assim, entre capturar o indígena, que você vai ter que ensinar a trabalhar como os europeus, você já tentava capturar o indígena que sabia trabalhar. Então, por isso, as missões jesuíticas eram um alvo preferencial desses bandeirantes paulistas. Se atacavam missões que ficavam, por exemplo, em território espanhol, dava problema, mas não dava tanto. Agora, em território português, os jesuítas reclamavam, e os jesuítas são os maiores defensores, né, da liberdade dos indígenas, considerando liberdade essa escravização promovida pelos bandeirantes. Essa experiência em atacar missões jesuíticas, em combater tribos indígenas, até para capturar, né, escravizados, vai dar aos bandeirantes uma experiência que vai ser contratada pelas autoridades para reprimir revoltas de nativos e de escravizados e principalmente atacar quilombos. Tá? Eu falei que havia um quarto tipo de bandeira, são as monções. Elas acompanhavam os rios. Eram algumas delas muito bem estruturadas, com dinheiro privado e também da coroa, e elas vão ser responsáveis principalmente por desbravar o Mato Grosso, o Maranhão e o Grão-Pará. Tá? Então, não se deve esquecer desse tipo de bandeira, porque ela vai mapear os rios. Tá? E a região norte, a região centro-oeste, elas vão ter muitos rios e rios navegáveis, então há a possibilidade de seguir pelos rios. Tá? Aqui, né, de novo, mais um mapa com rotas de bandeiras. E algumas dessas bandeiras duravam anos. Elas saíam de São Paulo de Piratininga e as pessoas até perdiam a esperança de que seus homens voltariam, seus pais, seus irmãos, seus maridos, e 3 anos depois, 4 anos depois, a bandeira voltava, às vezes mais. Muitos pereciam no caminho, mas os que retornavam com experiência militar, experiência nessa investigação do terreno e, em alguns casos, com riquezas, né, que acabavam sendo utilizadas ali em São Paulo. Então, a maioria dos bandeirantes eram paulistas e bandeirante paulista acabaram virando sinônimos no século XVII. E os paulistas eles passaram a cultuar a imagem do bandeirante, tá? Uma imagem idealizada do bandeirante como o ponto de partida para a própria identidade de todo o estado de São Paulo. Graças, né, aos bandeirantes, foram ocupadas, mesmo que da forma rarefeita, né, do século XVII, XVIII, XIX, regiões que antes os europeus não tinham ainda mapeado ou chegado. Então, por exemplo, foram os paulistas que acabaram descobrindo o ouro
naquilo que depois vai ser chamado de Minas Gerais, em 1695. Depois, eles acabaram se encaminhando para Goiás, então fundaram, por exemplo, Paracatu do Príncipe, que fica bem próximo de Brasília. Estamos em Brasília, né? Estou gravando de Brasília. Vão fundar também Vila Boa de Goiás, que é a Goiás Velho, antiga capital de Goiás, Cuiabá e uma série de outras cidades. Então são todas cidades fundadas por bandeirantes, onde você encontra ouro, ainda que não seja um ouro tão abundante quanto o de Minas Gerais. Aqui, né, quando vocês pegarem os slides, vocês vão poder ver esse mapa, caso queiram, esse mapinha está lá na página do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e é possível ver as rotas das principais bandeiras, os seus líderes e os percursos, né? Enfim, em detalhes, os caminhos percorridos por eles. A questão do apresamento de indígenas. Este quadro já é um quadro do século XIX. Debré ele veio para o Brasil com a missão francesa e ele mostra, né, índios soldados, né, então, escoltando indígenas aprisionados. No século XIX, a escravização dos indígenas já tinha sido proibida, o Marquês de Pombal proibiu em 1757, mas a prática, né, de exterminar indígenas, de apresar indígenas, mesmo contra a lei, ela continuou acontecendo porque se usava sempre a ideia, né, de que a resistência do nativo justificava a guerra, a ideia de guerra justa, quando o nativo resistia ou prejudicava os interesses dos europeus, ainda que, repito, escravizar o nativo fosse proibido. Agora, como é que eram os bandeirantes? Se a gente pega os quadros do século XIX e do século XX, no início do século XX, como esse aqui de Domingos Jorge Velho, que foi o bandeirante responsável pela conquista e destruição de Palmares, então aquilo que a gente chama de sertanismo de contrato. Então, um bandeirante paulista foi contratado para liderar a expedição com apoio governamental, quem contrata nesse caso é o governo, no caso de Palmares, para destruir o maior quilombo já existente no Brasil e que tinha crescido em muito por conta do período da ocupação holandesa. Então veja bem, né, esses bandeirantes eles vão estar em todo lugar e aquele conhecimento que eles adquirem no interior vai ser útil para os colonizadores, para a metrópole. Mas voltemos aqui. Temos aqui, né, o Domingos Jorge Velho, imponente, um homem branco, usando roupas, né, que são roupas do século XVII, que lembram aquelas roupas dos pais peregrinos da América. Os paulistas vão trabalhar muito a imagem do bandeirante, meio que pegando, né, a imagem daqueles que foram os fundadores dos Estados Unidos da América. Mas os bandeirantes de verdade, se a gente pega as fontes de época, em sua maioria, eles eram descritos pelos portugueses ou pelos luso-brasileiros que moravam, por exemplo, no Nordeste, que eram áreas mais ricas e desenvolvidas, Salvador, Pernambuco, como sujeitos que eram índios, ou eram quase índios, que não usavam botas, que andavam descalços ou usavam sapatos grosseiros feitos de tiras de couro amarradas, que usavam muitas vezes não armas de fogo europeias ou espadas europeias, mas armas indígenas, que não falavam a língua portuguesa, falavam aquilo que se chamava de língua geral do Brasil. Então, se fez um trabalho durante, né, o século XIX, quando se vai reconstruir um passado para justificar a nação brasileira que está surgindo, e em cada província, principalmente aquelas que se preocupavam muito mais com a sua história local, tentar também criar essa imagem, vai se desvencilhar a imagem do bandeirante do indígena. O indígena é aquele que é capturado. O indígena não é o bandeirante, quando boa parte das famílias paulistas tradicionais tinham raízes mestiças, por conta desses casamentos com os indígenas, as mulheres brancas eram muito escassas, ou eram descendentes de cristãos novos, ou seja, judeus que tinham se convertido por vontade ou por força ao cristianismo. Então essa ideia, né, de uma origem branca, ela é uma construção do século XIX, do século XX, que está dentro daquela lógica do racismo científico da época que a gente já falou. Falando em mulheres, algo importante é que, apesar daquilo que se tenta dizer também em relação às mulheres de São Paulo,
que elas eram reclusas, que elas saíram à rua somente veladas, como os homens das grandes famílias, das famílias poderosas, muitas vezes estavam fora da cidade durante muito tempo, quem vai ocupar a chefia das famílias, muitas vezes, são as mulheres, na ausência dos maridos, ou das mulheres, porque elas são viúvas. Ainda que elas não ocupassem cargos públicos, elas vão manobrar, usando a sua riqueza e influência, para que seus filhos, seus genros ou homens de sua confiança ocupem esses espaços. Então, a ideia das mulheres paulistas que não participam da política, que não participam dos assuntos públicos, já é uma ideia que também foi derrubada. E aqui tem um link para um artigo, caso vocês queiram ler sobre isso. Se vocês quiserem, né, uma obra audiovisual sobre os bandeirantes, o melhor que já se produziu no Brasil, mesmo com problemas, é A Muralha, tá? Que foi produzida em 2000, uma minissérie da Globo, para comemorar os 500 anos do descobrimento do país, tá? Então, do início da colonização. É uma obra que foi baseada num livro escrito em 1954 por Diná Silveira de Queiroz, que já tinha virado novela na década de 1960. Então, se vocês procurarem, vocês acham até no YouTube A Muralha, pelo menos fragmentos deles. Drogas do Sertão. A ocupação da região norte também se deu por bandeira, atividade bandeirante, principalmente as monções, mas com forte patrocínio estatal. Por quê? Porque os franceses vão atacar a região norte da colônia, tentarão e vão ser expulsos, né, ficar no Maranhão. Vão atacar o que hoje é Belém, o que hoje é o Pará, o que hoje é o Amazonas. Vão tentar mapear o rio, né, a bacia do Amazonas, e por conta disso os portugueses, ainda durante a União Ibérica, vão agir para expulsar os franceses. Os portugueses vão ter a ajuda dos espanhóis, mas o fato é que são portugueses em sua maioria que vão ocupar a região. O primeiro ponto de ocupação da região norte é o Forte de Presépio, que vai ser o ponto de partida da cidade de Belém. A partir desse primeiro forte, ao longo dos rios serão fundados outros fortes. E o governo, a metrópole, vai atrair as ordens religiosas, franciscanos, carmelitas e outros, mas principalmente os jesuítas. E nós não vamos ter nessa região somente o uso de mão de obra escravizada indígena, mas você vai ter as parcerias. Os indígenas conhecem o território, eles vão levar os portugueses ou os luso-brasileiros e eles vão ajudar na coleta daquilo que vai se chamar de drogas do sertão, que são muitas e variadas, como o guaraná, o urucum e por aí vai. Esses produtos, eles vão ajudar Portugal a tentar suprir aquilo que tinha ficado, que era o grande buraco, né, do comércio de especiarias com o Oriente, quando Portugal perde suas possessões, principalmente para a Holanda. Muito bem, vamos para tratados e limites. Durante a União Ibérica, bagunçou tudo, o Tratado de Tordesilhas foi desrespeitado, portugueses mapearam a Amazônia, bandeirantes andaram por território espanhol e fundaram vilas nessas regiões, e aí, quando separa, vai ser muito difícil expulsar os portugueses dessas regiões que eles já ocuparam. E nós vamos ver uma sequência de tratados, cujo tratado mais importante é o Tratado de Madrid, esse assunto cai nas PSECs, que vão definir as fronteiras do Brasil. O primeiro tratado de limite que pode aparecer é o Tratado de Lisboa, 1681. Este tratado vai dizer que a Espanha tem que devolver a colônia de Sacramento. O que é a colônia de Sacramento? É o Uruguai. Ah, mas não era território espanhol? Pelo Tratado de Tordesilhas não era espanhol? Com certeza, mas os portugueses tinham ido lá e colocado fortes, como colocaram na Amazônia. E a Espanha, em conflito com Inglaterra e Portugal, vai perder e vai ceder Sacramento para os portugueses. Mas ainda assim, o tratado é de 1681, mas os espanhóis só vão sair em 1683, daqui a pouco eles voltam. Aí estamos no contexto da Guerra de Sucessão ao Trono de Espanha, que em alguma aula passada eu expliquei para vocês, tá? Que não está gravada, que foi em sala de aula. É uma guerra que envolve praticamente todos os países da Europa. O rei da França, Luís XIV, quer colocar seu neto no trono da Espanha, que está vago, e ninguém quer, num primeiro momento. Tá? A França não vai perder a guerra, mas
Luís XIV vai ter que fazer concessões. E nós vamos ter entre essas questões, né, que vão ser deliberadas, 2 tratados, são chamados de Tratados de Utrecht I e Utrecht II. O primeiro tratado de Utrecht, Portugal e França vão definir as fronteiras do norte do país, tá? Então, o rio Oiapoque como a fronteira entre o que seria a colônia de Portugal e a Guiana Francesa, ali, o mapinha ali da fronteira, no rio Oiapoque. O segundo tratado de Utrecht vai de novo dizer que a Espanha tem que devolver a colônia de Sacramento, o que implica dizer que, durante a Guerra de Sucessão ao Trono de Espanha, a Espanha foi lá e ocupou de novo a colônia de Sacramento. Tá? Então, o primeiro tratado de Utrecht é muito importante, porque a partir daí a França vai ter que aceitar que ela não tem direito de avançar sobre a bacia do Rio Amazonas. O Tratado de Madrid, o principal, o mais importante, o que vocês não podem esquecer. Ele vai definir algumas questões. Primeira, acaba com o Tratado de Tordesilhas. Alguém respeitava? Não, mas ele ainda estava valendo. E aí vai consagrar um princípio que Espanha e Portugal não queriam quando eles criaram o tratado, que era o princípio de uti possidetis. A terra é de quem ocupa. Tá? Por este novo tratado, Portugal fica com praticamente toda a bacia amazônica, cede para a Espanha o controle do Foz do Rio da Prata, porque devolve Sacramento, tá? E vai definir as fronteiras aproximadas do Brasil até hoje. Tá? Uma questão de litígio que vai fazer com que a gente tenha uma série de outros tratados é a questão da região dos 7 povos das missões. Deixa eu ir para um mapa aqui. Tá vendo essa regiãozinha verde aí? É a região dos 7 povos das missões. Então, toda aquela ali que hoje seria Rio Grande do Sul. Tá? Antes era a capitania de Rio Grande e São Pedro. Muito bem. O que eram os 7 povos das missões? Era uma região que a Espanha tinha dado para os jesuítas ocuparem, aldear indígenas guaranis. Normalmente, os portugueses faziam alianças com os tupi para fazer guerra contra os guarani. Então, já começamos um primeiro ponto. Então, os jesuítas e os nativos não foram consultados quando se fez o Tratado de Madrid, obviamente. Tá? E o que vai acontecer é que eles vão resistir. E que Portugal, na época governado pelo Marquês de Pombal, não vai achar que valia a pena brigar por aquela região. Mas quem achava que valia a pena eram os colonos. Bem, Portugal, a metrópole, acha que não vale a pena, vai fazer o Tratado de El Pardo, que normalmente fica perdido aí no meio dos tratados. Esse tratado de 1761 vai anular o Tratado de Madrid, e a Espanha teria que devolver Sacramento, coisa que a Espanha não queria fazer. Tá? Então, aqui o mapa do Brasil da época, com os 2 estados, estado do Grão-Pará, estado do Brasil. A gente já falou que era separado quando falou de independência do Brasil, até antes. Ali as marcações dos tratados. E aqui o mapa das bandeiras e de cidades que foram fundadas aí por bandeirantes também. Tá? Ou cidades que foram fundadas pelos portugueses, melhor dizendo. Tratado de El Pardo anulou o Tratado de Madrid, mas a briga continua nos 7 povos das missões. E esta guerra, que são as guerras guaraníticas, é um dos únicos momentos, né? São 2 momentos só, em que a vontade da colônia se impõe à vontade da metrópole. Qual foi o primeiro momento? Insurreição pernambucana. Portugal já tinha aberto mão do Nordeste para os holandeses e ainda assim os colonos resistiram e aí acabou que o Nordeste ficou com o Brasil. Da mesma forma que Portugal tinha desistido dos 7 povos das missões, mas os colonos continuaram lutando. Tá? Muito bem, Tratado de Santo Ildefonso. Sacramento e 7 povos das missões vão ser devolvidos à Espanha, porque a Espanha quer Sacramento, a Espanha não quer devolver Sacramento. Aquela história de devolve Sacramento, esquece, eles não vão devolver. E Portugal receberia a ilha de Santa Catarina, que é onde está a cidade de Florianópolis. Bem, enquanto esses tratados estavam sendo assinados, estavam acontecendo as guerras guaraníticas, 1754, 1777. O Marquês de Pombal não tinha grande interesse, mas os colonos tinham. Os jesuítas vão ser expulsos do Brasil e de Portugal em 1759, mas eles continuaram lutando lá. Tá?
Além dos jesuítas que lutavam, uma liderança indígena ficou com seu nome eternizado, que é o Cepé Tiaruju, que era um cacique que teria afirmado que aquela terra tinha dono e que liderou a resistência. Bem, a guerra vai continuar, os guaranis acabam perdendo e aqueles que são derrotados e que não são capturados, não são escravizados, foram para o Paraguai, os que sobreviveram. Hoje nós temos uma série de ruínas no Rio Grande do Sul, nesta região, e aí eu até não falei ainda por que os colonos estavam lutando. Estavam lutando principalmente porque a região ela era excelente para a criação de gado, então havia o interesse de expandir, né, a pecuária nessa região, dos Pampas, e por isso a briga para conquistar esse território. Tá? Hoje, várias dessas missões são ruínas que podem ser visitadas. E o Cepé Tiaruju, ele também é considerado um herói do Rio Grande do Sul. Se ele tivesse vencido, certamente o Rio Grande do Sul não teria o desenho que tem hoje, tá? Mas os gaúchos reconhecem nele as virtudes que, lembra da questão da construção da identidade local? As virtudes gaúchas são reconhecidas nesse nativo que não desistiu, que lutou até o fim, que não aceitou entregar a sua terra. Se vocês quiserem ver as guerras guaraníticas em algum filme, em alguma série, tem o filme A Missão, que é um clássico já do cinema, premiado, Oscar, papapá. Talvez vocês conheçam a música do filme A Missão e não tenham visto o filme, porque a música é muito famosa, trilha sonora principal. Tem O Tempo e o Vento. Tem a minissérie, que é baseada na obra do Érico Veríssimo, então, que é é uma grande obra que mostra a história do Rio Grande do Sul, começando lá antes das guerras guaraníticas. Então, a primeira parte da história do Tempo e o Vento, que também deve ser fácil de achar em YouTube, no Globoplay, etc., são as guerras guaraníticas, é ali o começo. Tá? E também foi feito um filme, mas aí o filme comprime muitas coisas, mas o filme, O Tempo e o Vento, também começa falando dos 7 povos das missões. Se eu devo lembrar, eu coloco o trailer do filme A Missão e algum link nos links do vídeo para que vocês possam assistir se quiserem. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.